E eu cresci, meus irmãos, me converti vendo milagres. Eu me converti vendo libertações. Eu me converti vendo Jesus curar, vendo o aleijado andar, vendo o cego enxergar, vendo o mudo falar. E esse mesmo Jesus Cristo da Bíblia é o mesmo que está aqui hoje. E eu creio que até o final, já tem gente aqui, ó, neste momento, não é até o final não, já tem gente sendo tocada, sendo curada aqui, amém? Eu queria ler a palavra do Senhor aqui com os irmãos. Abra sua Bíblia, meus irmãos, lá no livro de Lucas. Lucas, aleluia, no capítulo, é o capítulo 15. Lucas capítulo 15. Glórias a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo qual que eu falei, irmãos? Oh, glória a Deus. E o versículo, vamos ver se alguém acerta? Vamos ver se alguém acerta, pastor? Vamos ver. É Lucas capítulo 15, o versículo. Vamos ver se alguém arrisca acertar aí? Não. 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 Ixi, ninguém vai acertar não, né? Mais uma vez só, cadê? Tá pertinho, irmão, tá do lado aí. Não. Glória a Deus que o irmão acertou aí. Lucas capítulo 15, o versículo é o versículo 11. Graças a Deus. Aonde fala do filho pródigo, igreja. Glória a Deus. Quem crê que Jesus está conosco, diga glória a Jesus. Só não vai sentir quem não quiser. Só não vai sentir quem não abrir o coraçãozinho. Porque se você sentir, com certeza Deus vai tocar, o Espírito Santo de Deus, Ele vai tocar em nós essa noite, amém? Eu queria que toda a igreja lesse aí. Vamos lá. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles o quê? A fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com o quê? Com bolotas. Com bolotas que os porcos comiam. Para entender melhor, lavagem, né? E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, vamos ler todo mundo isso aqui, ó, versículo 17, todo mundo vai lá. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome. Somente até aqui, meus irmãos, com a Bíblia ainda nas mãos, levanta assim, ó. Levanta a mão e a Bíblia para o céu, assim, diga assim, mais alto: Jesus, mais alto, Jesus, usa o teu servo e fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Irmãos, pode sentar, mas senta batendo aquelas palmas, dando aquele glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, porque é para Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu queria agora que a igreja, ela se desligasse um pouco dos problemas lá fora, das coisas, tudo, e desse agora os ouvidos espirituais, para que nós possamos agora ouvir a voz do Pai, porque o Senhor, Ele fala, Ele está neste lugar, para falar conosco, para falar comigo nesta noite, amém? Bom, irmãos, aqui vemos uma história de um pai, de uma família,
aonde esse pai ele tinha 2 filhos, sendo um deles mais moço, mais jovem, mais novo. E neste lugar, nesta casa, estes filhos tinham tudo. Eles tinham o amor de um pai, o cuidado de um pai, o zelo de um pai, mas eles nunca tinham saído daquele lugar. Imagina que a casa ela tinha talvez um portão, e o pai cuidava tão bem, mas depois de um certo tempo, a Bíblia vai dizer que o mais moço, mais novo, ele pediu a parte da herança. Ele requereu a herança adiantada para viver do jeito que ele achava melhor, porque ele era o mais moço. O que acontece? O mais moço, ele não tem noção. Naturalmente o mais moço ele não tem juízo. O mais moço ele não tem noção do perigo. Quem já percebeu que é assim? O mais moço não tem maturidade. E ele pede a herança. O pai talvez não entendendo nada. Mas o que esse menino quer? Por que ele quer sair daqui? Aqui ele tem tudo. Mas mesmo assim ele bate o pé e quer ir. O pai com o coração talvez partido, talvez com lágrimas, porque ele não pode segurar. Ele vai. Sai com tudo que ele tinha da casa do pai, a sua parte. A Bíblia diz que ele gasta tudo. Ele vive dissolutamente. Ali chega uma hora, meus irmãos, que ele aproveita de tudo. Ele gasta a parte dele com os amigos que ele conheceu lá fora. Vamos entender que até mesmo festas, baladas, coisas passageiras, tão passageiro quanto o dinheiro que ele tinha, porque chegou a hora que acabou, porque ele gastou tudo. Aí caiu a miséria, a ponto dele ser humilhado lá fora. Os amigos que ele tanto achou que era amigo, gastou com aqueles amigos. Quando acabou, os amigos só, tchau. Deixou ele sozinho, abandonado, como se ele fosse agora um andarilho. Não tinha nem o que comer mais. Ele saiu da onde ele tinha tudo para viver aonde ele não tinha mais nada. A fome apertou, o estômago doeu. Ele não tinha ninguém para alimentar ele. Foi correr atrás do que comer. Ele achou lá uma fazenda, onde tinha lá um chiqueiro. A fome era tanta que ele desejou comer a lavagem dos porcos. Ou seja, talvez na cabeça dele até um animal estava melhor do que ele. E a cabeça começou a matutar, lembrar, cair a ficha, relembrar. Talvez ele dizia dentro dele: poxa, na casa do meu pai eu tinha tudo, eu tinha o meu alimento, meu pai nunca deixou faltar o alimento, tinha minhas vestes, tinha o carinho do pai, tinha os momentos bons, meu pai nunca me abandonou. O que eu tinha na cabeça de fazer isso com a minha vida? Olha onde eu estou aqui, olha onde eu estou aqui, vivendo uma vida triste, angustiada, vazia, depressiva. Será que se eu voltar, o meu pai me recebe? E ficou pensando: bom, voltarei, vou pedir perdão ao meu pai. Quem sabe ele me perdoa. Igreja, irmãos, a casa do pai, a presença de Deus. Nós somos filhos, e nessa presença não nos falta nada. Não nos falta nada. Embora seja que lá fora parece tão bom, não parece? Parece tão bom. Você vê lá fora o barulho, os semblantes de alegria lá fora,
Os prazeres, parece que eles estão felizes e nós estamos tristes. Sabe por que ele via daquele jeito? Porque na casa do pai, além de ter tudo, ele tinha que obedecer ao pai. Na casa do pai tinha ordens. Na casa do pai tinha regras. Na casa do pai tinha que obedecer ao pai. E ele preferiu não obedecer. Ele preferiu bater a cara, quebrar a cara lá fora. Irmãos, a casa do pai não tem lugar melhor. Não existe na terra, na face da terra, lugar melhor do que a presença do Senhor Jesus. O Senhor não nos deixa faltar o pão. O Senhor não nos deixa faltar saúde. O Senhor não deixa nos faltar esperança. Se você sair da presença do Pai, meus irmãos, tudo aquilo que tem lá fora, Ele te alegra no momento. Tudo que tem lá fora é passageiro. A vida lá fora é mentirosa. A vida lá fora é enganosa. O diabo, ele oferece pratos. Ele oferece riquezas. Alguém pode dizer, mas o mundo não tem nada para oferecer. Como não tem? O mundo tem de tudo. O mundo, se tem alguma coisa para oferecer ao mundo, o mundo está cheio de coisas. Mas coisas que é bom no momento, há caminhos que parecem ser bom, mas o final dele é morte. Quem está compreendendo a palavra do Senhor? Quem está compreendendo a palavra do Senhor? Igreja, não saia, não deixa, não seja engodado pelas coisas lá de fora. Não seja não. Deus, Ele está olhando para vocês. Ele está preocupado com vocês. Ele está olhando, Ele está preocupado porque o mundo está querendo te roubar. O mundo, ele está querendo te tirar da casa do Pai. O mundo está querendo te enganar com coisas carnais. Você bebe lá fora, você fuma lá fora, daqui a pouco passa o efeito da bebida, do cigarro, das drogas, das coisas lá fora. Daqui a pouco volta a tristeza, a angústia. Você lembra como é que era lá atrás, antes de você conhecer Jesus? Como é que era aquela alegria mentirosa? Quem já foi do mundão aí, perdido, bebia? Quem bebia? Levanta a mão. Quem fumava? Você lembra que tristeza que era, irmão? Você lembra que miséria? Aquele momento, parecia que você se sentia um lixo. Você se via fora de si. Você era envergonhado, humilhado. O diabo te humilhava lá fora. E você percebia isso. E você não conhecia a casa do Pai, mas hoje você conheceu esse caminho, essa casa, esse lugar. Sabe por quê? Na casa do Pai há muitas moradas. E o Senhor, Ele quer todos. O Senhor, Ele recolhe todos. Ele quer filhos. Ele é o pai dos órfãos. Ele é o pai das viúvas. Ele é o marido das viúvas. Igreja, irmãos, isso reflete lá no Salmos 23, você parou para perceber lá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus te vê como uma ovelha. Por que ovelha? Porque ovelha, a tendência da ovelha é ela ser obediente, sim ou não? Ela ser mansa. O pastor chama, ela vai. O pastor chama, ele vem. Ali, Deus garante um cuidado. Ali naquela passagem, Deus garante que Ele cuida do seu povo. Deus, Ele garante que nada nos faltará. Deus, Ele é o nosso bom pastor, irmãos. Jesus, Ele não é só o nosso pastor, Ele é o bom pastor. O bom pastor, Ele não deixa a ovelha passar sede, fome. O bom pastor, Ele não deixa a sua ovelha em perigo. Ele não deixa, Ele te cerca lá. Sabe por quê? Porque Ele sabe que se você passar da cerca para lá, o lobo está lá fora. O lobo está lá fora, querendo arregaçar, rasgar. Vocês têm que entender isso, que se nós sair da presença do Senhor como ovelhas, vocês vão lá fora comer, sabe o que? Um mato, um veneno,
uma comida não saudável, que não é a mesma comida que o bom pastor dá. Não é os verdes pastos, não. O bom pastor, ele cuida, ele dá vida. Ele te vê em perigo, ele vem com o cajado, que ele vê você enroscado lá com as coisas. Ele vê você enroscado no arame, embramado tudo ali. Ele vem com todo cuidado, com a sua... e puxa você. Quem já percebeu que é assim? Quando você está quase caindo, desviando, parece que o próprio Jesus vem e pega você pelos braços através de uma palavra. Parece que o próprio Jesus, ele vem e te pega para não deixar você morrer lá fora. Cuidado, igreja. Cuidado. Cuidado. O lobo devorador está ali. Está ali. Ele está esperando você dar um vacilo ou dar um vacilo para nós olhar para trás, lá atrás, aquelas coisas que nós fazia antes, voltar a fazer. Cuidado. Ah, mas eu não quero. Cuidado. A Bíblia diz que cuide. Quem está de pé, cuida para que não caia. Ah, mas aqui só tem crente. O Senhor, meus irmãos, Ele está falando conosco. Talvez tem gente aí passando tentação e você está achando que aquilo dali tá bom, tá bom, tá bom. Cuidado. Sabe o que é o pecado? Sabe o que é o pecado, meus irmãos? O pecado, ele é como se fosse uma corda. Você já viu aquela corda que amarra, que vai enrolando, 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 enrolando e apertando, e vai apertando até morrer. Até morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Cuidado, irmão. Cuidado. Muitos estão desviando nos últimos dias, num tempo que não se pode desviar. Se tem um tempo que não pode se desviar, é esse tempo, na reta final. Na reta final, muitos abandonando. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Eles vão abandonar a fé. Eles vão deixar a sã doutrina do Senhor. Aquilo que era pecado lá atrás, agora para eles se tornou normal. Não é mais pecado agora. Mas por quê? Igreja, por quê? Aqui fala de um filho que se deslocou fisicamente, mas o Senhor, Ele está falando talvez com alguém que se deslocou espiritualmente. Talvez esteja aqui, mas ele já saiu. Tem cara de que vive, mas está morto. Igreja, temos que vigiar. A vida, ela é um sopro. Ela é, o que eu falei? Ela é um sopro. Morre todos os dias. Jovens, moças, rapazes, senhores, senhoras. A morte, ela vem e ela não avisa. A morte, ela vem, ela não avisa. E se nós estivermos longe da presença de Deus e chegar esse dia para nós, pensa bem, será que nós temos a herança eterna? Aqui era uma herança, mas a herança do Senhor para nós, para a igreja, para você e para mim, são as coisas lá do céu. Um dia poder pisar na rua de ouro, morar com Jesus, ver Jesus como Ele é, poder conhecer o nosso Salvador. Não perca, meu irmão, irmã, igreja, essa esperança. Não perca, não. Vemos, meus irmãos, que o mundo lá fora, ele está agora, os demônios, os espíritos, o diabo, eles estão furiosos, porque eles já estão sentindo o dia que está acabando para ele, o tempo está acabando para ele. Ele vai lutar para tirar eu da presença de Deus. Ele vai lutar para tirar você da presença de Deus. Não ceda, não olha para trás, não. Guarde a palavra de Deus. A Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, irmão. Amém? Quem entendeu a palavra do Senhor? Talvez esteja alguém aqui que ela um dia era uma verdadeira crente, ela tinha realmente o Espírito Santo. Hoje ela se encontra talvez vazia de Deus. Mas aquele filho, ele se arrependeu e voltou.
Se você se arrepender, você consegue voltar. Se você se humilhar, você consegue voltar. Mas você tem que estar sujeito a obedecer, para você morar, não só aqui nessa igreja, mas na casa do Pai lá. Quem entendeu? Glórias a Deus. Para encerrar aqui a palavra, meus irmãos, não precisa nem abrir, eu queria que os irmãos ouvissem o que diz. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12. Glórias a Deus. Você sabe que na casa do Pai tem ordens, né? Na casa do Pai tem regras, não pode isso, não pode aquilo, mas não é por mal. Porque o Pai, Ele não quer te ver em perigo, Ele não quer te ver doente. As coisas do mundo te deixam doente, o alimento do mundo te deixa doente, uma lavagem de porco te deixa doente. Ó, o que diz aqui em Hebreus capítulo 12, no versículo 7, meus irmãos, já para nós encerrar aqui. Ó, por 6 aqui, vamos ler o 6. Glórias a Deus, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Agora, ó, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se suportar a correção. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Quem tem filho aí, levanta a mão. Então ninguém é melhor do que vocês mesmo para saber. Se teu filho faz, você não vai dar aquele puxãozinho na orelha dele? Com dor no coração, às vezes você não dá um petelequinho? Deus, Ele castiga. Deus, Ele disciplina. Deus corrige. Porque Ele não quer que você se perca, irmão. Porque se estáis sem disciplina, você não é filho. Ó, da qual todos são feitos participantes, sois bastardos. O que é bastardo? É filho rebelde. É aquele filho desobediente que o pai não tem prazer. Aquele filho que, se o filho querer ir embora, ele deixa porque não tem o que fazer. Ele prefere ser rebelde, como muitos lá fora preferem ser. Então, aqui Deus está falando com a sua igreja, irmão. Vamos sujeitar a Deus, para Deus guardar nós. Vamos obedecer a palavra do Senhor. Fugir da aparência do mal. Fugir, meus irmãos, da tentação. Nesses dias, meus irmãos, quem é santo, santifique-se mais. Porque quem está sujo lá fora, vai se sujar mais. Vai se sujar, não tem o que fazer. Porque nem todos vão se salvar. Nem todos. Mas quem aí quer ser salvo, irmão? Quem aí quer se salvar? Levanta a mão bem alto. Glórias a Deus. Então vença. Então aguenta, meus irmãos. Então aguenta a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, vamos guardar essa palavra de Deus no nosso coração. Eu sei que talvez essa palavra não está servindo para hoje, mas amanhã você vai ter que lembrar dela. Amanhã a tentação vai vir e daí você vai lembrar daquela palavra que você ouviu ontem, que é agora. Porque assim como nós precisamos do pão, nós precisamos todo dia, sim ou não? Este pão é o que vai te sustentar para o dia de amanhã. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé. Eu queria, meus irmãos, colocar um hino aqui, para os irmãos meditar, para os irmãos se ligar, ficar em espírito aqui agora. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Tem muitas coisas, meus irmãos, que nós às vezes, na correria do dia a dia, né? Esse primeiro. Na correria do dia a dia, nós esquecemos. Irmão, você já caiu a tua ficha do que te espera lá em cima lá? Já caiu, irmão? Será que você tem noção do que espera os salvos? Irmão, você vai fechar o olho, abrir, você vai em qualquer momento olhar, sabe o quê? Um portal muito lindo. Você vai ver aquele que lá na cruz do Calvário um dia, que hoje conhecemos somente em palavras, somente nas letras, na Bíblia. Você vai ver ele assim como ele é. Assim veremos. Sabe, meus irmãos, talvez você hoje não tenha uma casa própria. Você não tem um carro.
Mas você tem talvez uma casa não construída mais por pedreiro, terreno, por mãos de homens. Você vai ter uma casa feita pelas mãos de Deus. Hoje você luta, soa para ganhar um salário. Lá não. Lá você vai pisar na rua de ouro. Irmão, já caiu a ficha? Será que já caiu a tua ficha nisso? Oh, glória a Deus. Seja forte, irmão. Seja forte, pelo amor de Deus. Talvez hoje só você sabe o que você tem enfrentado para se manter de pé, para obedecer, para ser uma cristão, para manter o Espírito Santo dentro de você. Talvez você muitas das vezes tem que rejeitar o próprio marido, tem que deixar de fazer as vontades do marido para agradar a Deus. Mas com certeza, irmão e irmã, você vai receber uma recompensa muito grande. Uma recompensa muito grande. Eu tive um sonho esses dias aí, presta atenção. Eu sei que está difícil acreditar em profecias. Muitos falsos profetas, que às vezes até eu não acredito muitas vezes. Mas Deus me mostrou em sonho numa fila. Essa fila, lá na frente, tinha como se fosse um toco assim, sabe aqueles tronco de árvore? Como se fosse uma mesa de tronco baixinho assim. E eu naquela fila, e lá na frente, do lado daquele tronco, tinha 2 homens. E lá também, eles estavam com uma foice, um machado. E conforme ia chegando a fila ia andando, cada um tinha que abaixar, e aquele machado descia no pescoço daquele povo. E eu estava ali, eu estava naquela fila, e conforme aquela fila ela ia andando, vai prestando atenção, aquela fila ela ia andando, quanto mais perto ia chegando, parece que mais alegre, irmão. Parece que eu não estava sentindo assim aquele medo de morrer.